Cuidador de idoso pode aplicar insulina no seu assistido? Essa é uma dúvida muito comum entre cuidadores, profissionais da área da saúde, inclusive, familiares, empresas de cuidadores. Muita gente ainda tem essa dúvida. E eu vejo opiniões muito contraditórias sobre isso. Algumas pessoas dizem que pode, outras pessoas falam que não pode. Inclusive, numa aula na pós que eu faço, eu perguntei se poderia para uma das professoras, eu não lembro agora a formação dela, mas ela falou que não poderia. Mas vamos lá, pessoal, vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso. A insulina, ela pode ser aplicada pela própria pessoa nela mesma? Pode, né? Várias pessoas moram sozinhas ou eventualmente têm esse tipo de independência, conseguem alcançar as regiões específicas de aplicação, elas mesmas vão lá e aplicam. Tem muitas famílias que não contam com cuidadores ou profissionais na residência e os próprios filhos aplicam, por exemplo, insulina nos seus pais, nos seus tios, nos seus avós, etc. Então, se a própria pessoa pode aplicar nela, se um filho pode aplicar numa mãe, um neto pode aplicar num avô, numa avó, por que o cuidador não poderia aplicar no assistido que ele cuida? Louco isso, né? Então, assim, minha visão para vocês, pode aplicar, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que tenha o consentimento da família, desde que seja devidamente orientado. Se você tiver qualquer dúvida, recorra à supervisão, recorra aos familiares, busque conhecimento e faça o procedimento correto. Você não pode comercializar. Eu faço a aplicação de insulina e botar um preço para isso. Porque na realidade não faz parte do seu escopo de trabalho como cuidador. Não está na sua essência, no seu core da atividade. Mas, se você estiver num contexto de uma residência em que tem uma pessoa que precisa do uso diário disso, porra, todo dia vai ter que chamar um enfermeiro para ir lá aplicar? Claro que não, né, pessoal? Até porque a gente está falando de uma aplicação super simples, acontece na camada da gordura, abaixo da pele. A gente não está falando de uma medicação intravenosa. Calma, né? Muito importante, pessoal. Só porque o cuidador pode fazer, não quer dizer que ele deve fazer, tá? Não é uma atribuição que faz parte da essência do cuidador, que está nas atividades que são realmente fundamentais, que ele não tem para onde correr, né? O cuidador pode, por exemplo, se negar a trocar uma fralda do idoso, se negar a dar um banho no idoso? Não pode, faz parte da essência dele. Se ele não fizer isso, ele não está fazendo o que ele deve fazer. A aplicação da insulina fica a seu critério. Se você não se sentir confortável, se você não tiver segurança para fazer, se você achar que não convém, abre o jogo com a família. Explica, olha, desculpa, mas eu não faço. O máximo que vai acontecer é que a família vai trocar, né? Você vai colocar um outro cuidador que faça. É o risco. Ou, se ela gostar muito do seu trabalho, por outros aspectos, ela vai comprar esse barulho e vai falar, não, quer saber? Vou dar um outro jeito, vou chamar outra pessoa para fazer, ou eu próprio vou fazer essa aplicação. Mas é importante ter esse profissional aqui. Então faça se você estiver se sentindo confortável com isso. Por mais que hajam opiniões contraditórias nesse setor, a gente não encontra nada na internet que seja explícito em relação a isso. Pelo menos eu nunca encontrei até hoje. Inclusive, se alguém encontrar, por favor, traga isso pra gente. Mas a minha visão é essa. Se a própria pessoa pode fazer, se o familiar pode fazer no idoso, por que o cuidador não poderia? Tá bom? Tamo junto.